Olá, meu nome é Roberto Lucena, psicanalista clínico, e falo através do Instituto Suavemente. Hoje queremos falar sobre a prevenção ao suicídio, que é o mês amarelo, setembro. Trazemos hoje o professor Carlos Viviani para falar sobre esse assunto. Gostaria muito que esse vídeo fosse viralizado pela importância do assunto. Muito obrigado. Olá a todos, sou o professor Carlos Viviani, psicanalista clínico, e hoje estou aqui para trazer a vocês um assunto muito importante e muito desafiador, que é o suicídio. Vamos falar um pouco nesse vídeo a respeito da prevenção ao suicídio, como que se desenvolveu os conceitos de suicídio na história da humanidade, o que é o suicídio nos dias atuais, quais são os principais mitos e verdades a respeito do suicídio e falaremos um pouquinho também sobre prevenção. Vamos lá. O suicídio é um fato muito importante e não pode ser deixado de lado. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por suicídio no mundo. Esse número é alarmante. Ele é maior, inclusive, que a somatória de muitos outros tipos de morte ao longo do mundo, como, por exemplo, mortes por acidentes, guerras e outros também, e outras doenças fatais. A cada 40 segundos, uma vida é perdida no mundo por conta de um suicídio. A partir da década de 90, a OMS apresentou o suicídio como algo de saúde pública, ou seja, é uma emergência de saúde e é uma coisa que deve ser muito considerada e planejada pelos países, estados e até mesmo municípios. Esse índice de suicídio é ainda mais alarmante quando a gente começa a observar a faixa de idade dos jovens, cerca de 15 a 29 anos, sendo a segunda principal causa de morte no mundo, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito. Alguns exemplos de suicídio ao longo da história. Inicialmente, tem esse relato de suicídio desde a pré-história. Isso é muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês alguns marcos, alguns dados históricos relevantes acerca do suicídio. Em 1827, foi feita uma grande publicação em que apresentou que o suicídio é um problema psiquiátrico. Então, diferentemente do que se entendia até então, que suicídio poderia ser alguma coisa não explicada, alguma coisa mesmo ligada a fatores extremamente subjetivos, agora passa a ter um formato mais próximo do que se é compreendido nos dias atuais. Em 1897, com uma outra publicação, Drunkheim, o suicídio passa a ser visto por um viés social. Em 1920, o Freud publica a obra Além do Princípio do Prazer e traz também uma abordagem psicológica do suicídio. Já em 1976, Asberg e Coles apresentam um estudo a respeito da serotonina, um neurotransmissor, uma correlação com o suicídio. Então ele traz também uma abordagem biológica. A partir da década de 1980, século XX, alguns movimentos surgiram a favor da eutanásia, do suicídio assistido ou do próprio suicídio, entendendo que a morte voluntária é uma liberdade individual. Dentro de alguns outros conceitos, a gente vai entender que o suicídio, de fato, ele não pode ser considerado uma morte individual com uma decisão consciente. Bom, o que se entende hoje, na atualidade, que o suicídio é um fenômeno multifacetado. Então a gente tem uma somatória de fatores de riscos individuais, fatores sociais, fatores ambientais. Dentro dos riscos individuais, nós temos vários aspectos que contribuem. Genética, histórico familiar, possíveis doenças, psicopatologias, mudanças epigenéticas, exposição precoce ao estresse, déficits cognitivos, traços de personalidade, ansiedade, desesperança, impulsividade e uso de substâncias. Já nos fatores sociais, mudanças repentinas, crises financeiras e sociais, isolamento social. Nos fatores ambientais, mídias, facilidade de acesso aos meios letais, dificuldade de acesso aos centros de apoio e aos centros de saúde. Então, tudo isso contribui, hoje em dia, de uma forma mais abrangente, sobre os suicídios na atualidade. Bom,
todo o conceito de suicídio ele está ligado a um aspecto, né, aos estigmas, né? Então, o suicídio ele é envolto em tabus, preconceitos e estigmas. A origem remonta à Antiguidade Clássica e Idade Média, desde o momento em que o suicídio foi criminalizado. Isso mesmo, ele foi considerado um crime. O que é o estigma, né? É um fenômeno de ordem coletiva que pode trazer para o indivíduo prejuízos biopsicossociais, uma vez que somos, né, seres biopsicossociais. Surgem sentimentos nesses indivíduos: vergonha, fracasso, rejeição, culpa, isolamento familiar e social, desesperança, dentre outros que estão ligados aos processos de suicídio. Bom, é fundamental o cuidado com as mídias sociais, uma vez que hoje estamos praticamente imersos 24 horas em redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tantas outras, porque esses meios, ele ao mesmo tempo podem aumentar ou reduzir esses estigmas. Também podem servir como uma importante ferramenta de prevenção ou podem até potencializar o risco de suicídio. Ocorreu um estudo muito interessante nos Estados Unidos, realizado por David Phillips, no período de 1946 a 1968, que analisou a taxa de suicídios nos Estados Unidos. E foi interessante porque nesse período descobriu-se que a taxa de suicídio elas crescem significativamente de 7 a 10 dias após algum tipo de suicídio ser noticiado em primeira página dos jornais. Ele chamou esse efeito de efeito Welter, que foi usado pela primeira vez por esse pesquisador em 1960. Ou seja, aí mostra a gravidade dos grandes acessos, né, das redes sociais e a grande abrangência que as redes sociais têm a nível mundial. Um exemplo um mau exemplo, foi um seriado que ainda está vigente, né, o 13 Reasons Why, ou 13 Razões Por Quê. É um seriado que foi apresentado pela Netflix, né, e o grande tema de discussão foi elaborado, né, foi despertado nos Estados Unidos, porque observou-se, né, o JAMA Psychiatry fez um estudo e uma publicação que após a exibição dessa série, houve um aumento de 13% no número de suicídios de jovens americanos com prevalência para o gênero feminino de 21%. Essa série ela relata os motivos de forma detalhada pelos quais os personagens principais, a personagem principal, na verdade, o que levou ela a tirar a própria vida. Então, esse tipo de seriado, de alguma forma, com alguns detalhamentos, eles acabam não atendendo algumas questões importantes, né, relativas aos processos de prevenção, que uma delas é você não divulgar, quando ocorre um suicídio, o local onde ocorreu, a forma como esse suicídio ocorreu. Isso é muito importante, porque pessoas que por vezes podem estar pensando em suicídio, ao ouvir alguns detalhes, pode de alguma forma ser encorajadas ou levadas a isso, né, o que representa aquele movimento apresentado pelo pesquisador Philip. Alguns mitos e verdades que precisamos saber a respeito do suicídio. As pessoas que tentam suicídio estão exercendo livremente a sua escolha. Bem, mais de 96% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham algum tipo de doença mental, diagnosticada ou não. Bom, sabemos que umas pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental, elas não têm um juízo real sobre as coisas, elas não têm uma capacidade cognitiva de tomar decisões. Então, pensando nisso, não é uma livre escolha, é uma influência efetiva da patologia que o indivíduo se encontra. Outro mito: quem quer se matar não fala. Isso não é verdade. Mais de 60% das pessoas que cometeram suicídio, elas procuraram na última semana algum tipo de atendimento médico e comunicaram de alguma forma que não estavam bem e que pensavam de fato em tirar a própria vida. Isso também é um mito. Outro mito: todas as pessoas que tentam suicídio são deprimidas. Apesar de que a depressão é um dos maiores fatores das pessoas que cometem suicídio, não é só isso. Outros tipos de transtornos mentais, até mesmo o alcoolismo, esquizofrenia, borderline, são fatores que podem serem considerados de risco para a pessoa cometer o suicídio. Isso também é um mito. Outro mito: perguntar a uma pessoa sobre seus desejos de morte aumenta o risco de realizá-lo?
Pelo contrário, ao falar de uma forma evidentemente cuidadosa com a pessoa, você está abrindo um espaço de escuta. Isso permitindo muitas vezes que a pessoa desabafe e consiga liberar um pouco da sua tensão contida. Existem mais alguns mitos. Primeiro mito dessa segunda etapa: a prevenção ao suicídio é tarefa dos psiquiatras ou profissionais de saúde. Isso é um mito. Todos nós podemos nos informar, ficar atento aos sinais das pessoas próximas a nós, para que a gente possa evitar ou mesmo direcionar a pessoa que tem uma ideação suicida ou que está pensando em dar cabo da própria vida para um serviço especializado. Outro mito: os que tentam suicídio não se suicidam. Mentira. As pessoas que tentam suicídio, elas têm uma maior probabilidade de cometer suicídio novamente. Então, uma pessoa que cometeu suicídio, que você conhece ou que é da sua família, ela deve ficar sob vigilância. Mas não uma vigilância controladora, mas uma pessoa que esteja próximo a ela, que ouça ela, que seja de fato disponível para ser um canal de escuta. Outro mito também, eu diria até um tanto quanto temeroso: as crianças não se suicidam. Na verdade, a partir do momento que uma criança ela toma posse, ela entende o que é o conceito da morte, ela pode sim cometer um suicídio. Apesar de raros casos, eles podem acontecer. Então, prestem muito atenção: comportamentos diferentes de uma criança, mudança súbita de comportamento, requer atenção e cuidado. Outro mito: quando uma depressão grave melhora, já não há risco de suicídio. Pelo contrário, geralmente quando uma depressão grave melhora, ela melhora por quê? Porque a pessoa está medicada e ela está tomando algumas medicações que vão apoiá-la no processo que ela está realizando. E ao melhorar, ela ganha energia, ela ganha força, ela ganha disposição. E, infelizmente, talvez essa disposição que ela ganhou sirva como um método, ou uma forma mais eficaz de provocar uma nova tentativa e um suicídio. Então, fiquem muito atentos a pessoas que estão passando por processo de terapia dentro desse conceito da depressão, ou estão tentando cuidar da depressão. Mais alguns mitos. Os que tentam cometer suicídio não desejam morrer, apenas chamar a atenção. Apesar de muitas pessoas que cometerem suicídio querem de fato chamar a atenção, entendem que isso é a única forma, o único método que elas conseguem, é muito perigoso imaginar que elas só são querendo chamar a atenção, porque de fato elas podem estar querendo tirar a própria vida. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Outro mito: não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Pelo contrário, quanto mais se falar, quanto mais se explicar de uma forma correta, prudente e organizada, mais a gente pode evitar que essa tragédia aconteça. Os meios de comunicação não podem contribuir para a prevenção ao suicídio. Bom, como ocorreu naquele fenômeno apresentado pelo Philip, pelo pesquisador, a forma de se documentar, a forma de se noticiar um suicídio que deve ser controlada. É muito importante, ao noticiar um suicídio, reforçando, não explicar métodos, como aconteceu, nem o local e nenhum tipo de detalhes. Apenas sempre afirmar que o suicídio ele pode ser prevenido. Isso tem que ser muito ressaltado nas matérias, fora as campanhas de conscientização que devem ser frequentes, como acontece com a campanha do Setembro Amarelo, que é uma iniciativa muito importante de esclarecimentos para toda a população. Bom, epidemiologia do suicídio. Falando a nível de Brasil, no Brasil uma grande prevalência de suicídio no sexo masculino, sendo 4 vezes maior que o índice de sexo feminino, de mulheres, representando 79% das ocorrências. Muitas mulheres tentam, mas os homens acabam conseguindo em maior nível. Talvez se explique o fato pelos homens buscarem alternativas mais letais para o processo do suicídio. Prevenção. É importante falarmos de prevenção. E é claro, olhando inicialmente para crianças e adolescentes, entendendo que cada vez mais o número é assustador e o aumento de suicídio nessa faixa etária está sendo cada vez mais preocupante. Lembre-se, às vezes a criança ou adolescente que está pensando em suicídio não diz a você, parente, pai, porque está preocupado com a sua reação. Perguntas diretas e sem julgamento podem incentivar a compartilhar os seus pensamentos e sentimentos. É importante que todos nós, já desde criança,
possamos estabelecer uma certa rede de segurança, uma rede de proteção. O que é essa rede de segurança e proteção? São os vínculos que nós estabelecemos. Vínculos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. Então, todos esses vínculos, de alguma forma, protegem as pessoas em relação ao suicídio. Algumas perguntas que podem contribuir para a avaliação, né, da intencionalidade de suicídio em crianças e adolescentes. Né? Você já ficou tão triste ou irritado que desejou estar morto? Você já fez algo com intenção de se machucar ou até mesmo de morrer? Você às vezes pensa em tirar a própria vida? Se sim, você já pensou em como faria isso? Entendam que nós, né, e muitas pessoas que são da área da saúde mental, nós temos toda uma estratégia, uma técnica de manejo para poder não só fazer perguntas mais diretas, para lidar com as respostas e fazer os devidos encaminhamentos para os serviços especializados. Mas você que é leigo, você que pertence à sociedade, você pode tentar identificar, tentar buscar coisas, buscar informações e ser pelo menos um canal aberto para que essa criança e adolescente traga informações. Às vezes um bate-papo informal já permite que a pessoa, já permite que esse indivíduo se estabeleça, melhore e se estabilize. Caso contrário, ao identificar qualquer sinal de risco, essa pessoa deve ser encaminhada a um serviço de saúde adequado, a terapia, a um psiquiatra, e no caso de uma tentativa mesmo, é um serviço de emergência, é chamar o SAMU, é chamar um serviço de emergência para um pronto atendimento, para que a partir dali seja encaminhado para um serviço de cuidado e de tratamento. Bom, os jovens com tendências suicidas normalmente emitem algum tipo de sinal de alerta. É importante prestar atenção a esses sinais, até porque nem sempre é fácil percebê-los. Então existem alguns fatores, uma espécie de balança que influenciam a resposta ao estresse psicossocial, uma vez que a criança e o adolescente está passando, né, não só por um desequilíbrio hormonal, uma adaptação hormonal, está passando também por uma adaptação social. Bom, a resiliência é a capacidade de minimizar ou superar efeitos nocivos. Então, quanto maior resiliência o indivíduo tiver, mais ele vai ter capacidade para lidar com as frustrações da vida. Em contrapartida, a vulnerabilidade ela está associada à interação de fatores responsáveis, sensibilidade individual, estresse emocional. Então, quanto mais a pessoa tiver os aspectos de vulnerabilidade, mais essa balança desequilibra e aí expõe mais o indivíduo a esse processo. Fatores de risco, né? Fatores de riscos pessoais. Então, aqui a gente observa que são inúmeros esses fatores de riscos pessoais. Então, nós temos aqui doenças psiquiátricas, né? Já vimos que a prevalência das pessoas que cometem suicídio, elas têm uma doença psiquiátrica diagnosticada ou não, ou mesmo diagnosticada e não tratada. Outro aspecto, desesperança, solidão, tristeza, impulsividade, preocupação, ansiedade, baixa autoestima, baixa resiliência, angústia, irritabilidade. Então são inúmeros fatores, né? Somando-se a agitação, sentimento de inutilidade, perfeccionismo, pensamento desorganizado e ou com conteúdos divergentes da realidade, tentativa de suicídio prévia, né, é um fator de risco, que aumenta-se mais, uso de álcool e drogas, eventos estressantes, doenças clínicas crônicas estigmatizantes, autolesão sem intenção suicida, né, o cutting, né, que infelizmente também é um processo que tem aumentado significativamente, né, são os processos de autolesão, a ausência da rede de apoio, de vínculos, né? História de adoção também pode ser impactante, traumas decorrentes de abusos emocionais, físicos ou sexuais na infância, negligência, tentativa ou suicídio de pessoas conhecidas, isso também é um fator de risco, né? De pessoas famosas ou de ídolos, né? Que é o efeito de contágio, o efeito Eder, que falamos há pouco, que também pode motivar, incentivar ou até mesmo encorajar uma pessoa a cometer suicídio. Riscos, né, ou fatores de riscos familiares, violência doméstica, pouca comunicação com os pais, grupo familiar em crise por separação conjugal, doença física ou morte, histórico familiar de transtornos mentais ou dependência química, histórico familiar de suicídio, tudo isso são fatores de risco que devem ser considerados
ao avaliar e entender e acolher as crianças e adolescentes. Fatores de risco sociodemográficos: pobreza, desemprego dos pais responsáveis, baixo nível educacional, pertencer a minorias, como os grupos LGBT e as suas variantes, indígenas, pessoas em situação de rua, acesso aos meios letais para suicídio, ou seja, facilidade para acesso a meios letais, tudo isso também acaba sendo fatores de riscos. E por fim, os fatores escolares, o bullying ou cyberbullying, baixo desempenho escolar, abandono escolar, problemas disciplinares, dificuldade de interação social, tudo isso se soma com fatores de risco para potencializar a busca do suicídio. Então, fiquem atentos, foquem um pouco em jovens e adolescentes pensando num processo de prevenção. Quando nós falamos em cyberbullying, aí volta novamente o movimento das redes sociais, mas agora pensando no aspecto negativo, de sacanear, de brincadeiras ofensivas, que podem gerar e induzir o indivíduo aí a um processo negativo. Bom, fatores de risco. Quanto mais fatores de riscos para o adolescente, maior será o risco de suicídio. Agora, em contrapartida, quanto mais sólidos os fatores de proteção, menor a chance de suicídio, mesmo na presença de fatores de risco. Então, relembrando, o que são os fatores de proteção? São os vínculos. Vínculos de família, vínculos de amigos, vínculos de colegas de trabalho. Então, ou seja, os vínculos sociais, eles de fato trazem um aspecto protetivo muito interessante. Bom, onde buscar ajuda? A princípio, serviços de saúde, como os CAPs, os Centros de Apoio Psicossociais, que existem na maioria das cidades, unidades básicas de saúde, os UBSs, no caso de emergência, o SAMU, 192, os UPAs, as unidades de pronto atendimento, e os pronto-socorros e hospitais gerais também, no caso de uma tentativa ou no caso de uma emergência. Um outro serviço muito importante e relevante é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que pode ser acionado pelo número 188, ou através do site www.cvv.org.br. Tem até nesse slide um QR Code que você consegue acessar o chat de conversa. É um serviço disponível 24 horas por dia e é muito interessante, porque ele permite que você tenha um canal de escuta 24 horas para poder, de fato, buscar essa ajuda caso você não esteja se sentindo bem. Obrigado por assistirem essa pequena explanação a respeito de um tema tão difícil, tão complexo, mas o meu grande objetivo é chamar a atenção de todos para o tema e continue buscando, entendendo para poder acolher as pessoas. Eu agradeço vocês mais uma vez por assistirem e me sigam nas redes sociais para mais informações a respeito desse tema e de tantos outros temas de saúde mental. Um abraço a todos.